controle de estoque, eu destaquei dois tipos aqui para apresentar para vocês, tá? O RTLS, que é Real Time Location System, que seria a localização em tempo real. Um parênteses aqui, que para quem estudou física não existe tempo real, mas é uma licença que eu uso de tempo real, já que eu vou fazer 500 a 1000 leituras por segundo. Ela é muito mais rápida do que a percepção humana, por isso que a gente se dá a liberdade de chamar leitura em tempo real. Se a gente coloca antenas controlando um ambiente, e aqui cada pin desse a gente está mapeando um chip, se eu fizer a movimentação desse item para outra localização, eu vejo essa movimentação em tempo real. Ou seja, se eu mudei esse item para uma área que não era de localização dele, eu vou receber esse alerta e essa informação, vou ser notificada de que foi movimentado, tá? E eu posso chegar aqui a qualquer momento, aqui embaixo, que está mais escuro, não dá para vocês verem, é a contagem em tempo real desse material. Aqui eu sei exatamente quanto eu tenho em estoque, seja lá do que for. E eu posso fazer filtros aqui. Eu quero saber quanto eu tenho do produto A. Ele vai lá e separa do produto A. Agora do produto B, ele separa o produto B. E eu posso também, como eu já falei do IoT, conectar sensores. Aqui no caso eu tenho um sensor de calor. E eu detecto que há presença humana aqui nessa região. Então eu sei que aqui eu tenho pelo menos tantas pessoas, segundo a minha leitura ali que eu fizer. Outro tipo de controle de estoque ou de inventário é com a última leitura. O que seria a última leitura? Eu fazendo essa coleta dessa informação através do leitor portátil. A última vez que eu fiz a leitura vai ser o meu último inventário colhido. Então, se eu fizer essa leitura todos os dias, eu vou ter todos os dias inventário. Uma vez por semana, uma vez por semana. Uma vez por mês, uma vez por mês. Em lojas, costuma-se fazer essa contagem nas trocas dos turnos. Então, está saindo o turno A e vai passar, o turno B vai render o turno A. A gente faz essa leitura, vê o estoque, vê o que está lá em chão de venda, no piso de venda, e passa esse estoque para o próximo vendedor, para o próximo gerente. Se for um inventário, é conforme o gestor do patrimônio, normalmente faz-se mensalmente, né? E aí você faz esse levantamento do inventário atualizando sua base de dados, e aí você mantém sua base fiscal atualizada com o teu inventário físico. Aqui algumas imagens para eu exemplificar para vocês, né? Aqui a etiqueta de logística, ela já está com o chip dentro dela, onde o cliente seguiu com as informações típicas que ele imprime na etiqueta dele. E a mesma coisa aqui, um outro formato de etiqueta, e aqui já paletizado também, onde ele está fazendo uma leitura com o leitor de mão. No caso do processo produtivo, o processo produtivo, a gente entra com a tecnologia RFD em diversas formas. Esse processo produtivo, a gente pode ir desde a matéria-prima, onde os diversos momentos da passagem desse produto até ele ter o seu produto finalizado e embalado. E aí eu posso controlar, aqui no caso eu separei imagens de uma indústria de calçados, onde a gente controla os pares, se eles são da mesma numeração e do mesmo modelo. A gente controla quanto tempo cada produto desse esteve numa linha de montagem, se está dentro da expectativa de produção dessa indústria. No final, ele é embalado e posto dentro de uma caixinha menor. Essa caixinha menor, depois, ela é armazenada nessa caixa de papelão maior, onde supostamente cada caixa dessa, como eles trabalham com estoque puxado, cada caixa dessa já tem um pedido. E esse pedido ele é conferido no final, se aqueles pares correspondem ao pedido e se estão todos nas caixas, se as caixas todas correspondem à nota fiscal emitida. Então a gente vai desde a matéria-prima a todo o processo produtivo até
o picking list e o packing list. Eu separei algumas coisinhas para falar do que a gente tem visto aí mundo afora, porque é sempre bom a gente ter um benchmark bem vara alta, né? Que é para a gente entender o que está acontecendo lá fora e onde eu posso olhar de forma, é isso que eu quero para mim ou é isso que eu não quero para mim, né? Eu estou nesse momento ou não estou nesse momento. Aqui eu separei um exemplo que a gente batizou essa solução de cyborg, onde a coleta do inventário é feita através de veículo. Aqui é uma empilhadeira, onde foi montado o leitor com as antenas, e essa empilhadeira, no dia a dia do trabalho dela, onde ela vai fazendo toda a movimentação de estoque e de movimentação de carga dentro da empresa, ela já vai coletando a informação e atualizando esse estoque. Então é quase também como se eu tivesse antenas espalhadas fazendo tempo real. Só que a última leitura feita desse aqui, ela acontece muito regularmente, a cada 5 minutos, a cada 10 minutos, conforme a rota da empilhadeira. E esse caso aqui é o caso de uma montadora de automóveis no Texas, onde ela tem um pátio gigantesco de centenas de milhares de veículos, e o carro ele foi equipado para quando ele for fazer a movimentação dos colaboradores, seja para controle de qualidade, a movimentação do veículo, ele vai coletando essa informação e atualizando na base de dados o estoque com a última vez que ele viu o veículo. Uma área muito tecnológica hoje e que vai de encontro com aquele conceito que a gente traz no consciente coletivo de que a agricultura é uma coisa rudimentar, né? É a agricultura industrial, né? O Brasil ele desponta como um dos países top number 5 de várias produções. Recentemente ele acabou de ser declarado o maior produtor de soja do planeta, né? E deve ser o segundo em algodão, o segundo em café e por aí vai, né? Investiu-se muito nessa área agrícola. E os maiores exemplos de tecnologia implantada nessa área agrícola vêm do Brasil realmente. Eu tive recentemente no encontro em Xangai de empresários brasileiros na abertura do escritório do Invest Xangai, e eu tive com algumas empresas na área de tecnologia, onde eu fiquei muito surpresa com o nível de tecnologia que eles estão tendo no campo. Esse exemplo aqui que eu separei para vocês é de uma cultura orgânica, onde eles não usam elementos químicos para combater as pragas, e sim eles pegam esses drones, ele fica voando regularmente por toda a plantação, ele identifica visualmente alguma anomalia nessa plantação, ele tira uma foto de alta resolução, envia para o laboratório, que é analisado imediatamente. Outro drone já é equipado com os copinhos que são postos aqui embaixo dele, e vai até lá. Nesse copinho ele vai ter um bichinho ou a praga que é o inimigo natural daquele componente que está fazendo o risco naquela região, e vai soltar naquela região, e ele vai ter um controle biológico dessa praga. E isso assim praticamente instantaneamente, porque eles vigiam a plantação o tempo todo. Então eles têm software que foi desenvolvido para identificar de forma muito rápida qual é o agressor que está oferecendo risco para a plantação dele, qual é o inimigo biológico mais efetivo, se o teor de umidade da terra, do ar, insolação, ou seja, é tudo extremamente controlado por tecnologia. E pasme isso aqui no Brasil, por isso que nós somos hoje um dos principais celeiros do planeta, por conta da nossa tecnologia. A parte de IoT no lar, ela vem entrando de forma gradativa,
mas de forma muito positiva para a gente. Eu separei alguns exemplos. Isso aqui é uma mesa de centro, onde aqui em cima a gente tem uma tela touchscreen, onde ela tem um hub de conexão com todos os outros equipamentos digitais. Então, por exemplo, vamos dizer que você tem um ar-condicionado digital, uma TV digital, uma cortina ou persiana digital. Você pode fazer o controle diretamente daqui, a parte de som, de TV, e aqui embaixo, nessa daqui, você tem uma geladeira. Aqui essa gaveta abre, você tem uma geladeira que ela tem um controle de temperatura de menos 5 graus até mais 10 graus. Então você pode fazer dela de um bar e essa tela totalmente interativa, além do que obviamente também pode navegar na internet. Esse aqui seria um kit do Smart Home. O que seria o Smart Home? A casa inteligente, né? Só que é o nome que eles batizam lá, onde cada sensor desse aqui você pode pôr em algum equipamento na sua casa. Esse aqui seria um hubzinho, onde você teria a conexão dele com um desses dispositivos de controle, que poderia ser a Alexa, que é da Google, ou do iOS, e você pode controlar por voz a luminosidade, câmera, TV, ar-condicionado. E aqui seriam outros sensores que você já controlaria por aplicativos, né? Acender luz, apagar, tomada, câmeras, temperatura, CO2, se você está tendo algum problema de incêndio, chamar o corpo de bombeiro se realmente você foi identificado, vazamento de gás. Então são vários dispositivos para você tornar o seu lar com recursos tecnológicos através do IoT. Bom, uma coisa que eu gosto de falar de forma didática é tudo tem um começo, né? Quando a gente olha essas coisas, a gente fala, mas isso está um pouco distante da minha realidade, será que não cabe para mim agora, vou deixar mais para frente, etc e tal. Antes de eu ir em cada um desse item, que seria avaliar qual é a minha maior dor, eu gostaria de dar um exemplo aqui para vocês que eu trouxe, da Kodak. Eu acho que a maioria aqui já ouviu falar da empresa Kodak, né? A empresa Kodak, ela teve, lá nos idos de 1998, 170 mil funcionários. Era uma empresa grande ou não, gente? Bem significativa, né? Ela detinha 85% do mercado de papel fotográfico, ou seja, líder absoluto. Eu estou falando de 1998. Aí a gente vai em 1975, que é bem antes disso, onde foi inventada a câmera digital. A Kodak se preocupou com isso? Não. Câmera digital não presta, não funciona, coisa besta. Quem vai querer fotografia digital? Eu sou líder do mercado, ok, estou confortável. Para que eu vou mudar? Vamos continuar. E aí a gente chega em 2012, falência da Kodak. Por que a Kodak faliu? Óbvio, o dinossauro não enxergou que ela tinha que mudar. Estava tudo lindo e maravilhoso. A máquina digital, quando ela foi inventada em 1975, ela não tinha aplicabilidade comercial, porque era um trombolho maior do que uma geladeira. Não tinha meios de você tirar a informação daquilo e tornar prático para o consumidor final. Só que tecnologia é isso, gente. Ela começa um trombolho e ela vai melhorando. Até o momento que ela ficou portátil e você conseguiu transferir a informação de forma doméstica. E aí ninguém mais quis pegar aquele filmezinho na lojinha, revelar, trazer o filmezinho, o papelzinho para casa. E hoje a câmera digital, ela é líder absoluta, ela está em todos os celulares, ela está em tudo. Hoje a gente não vive mais sem câmera, tanto que acontece um negocinho ali, está todo mundo filmando e tirando foto, né? Então esse exemplo eu estou dando aqui para aqueles que estão todos acomodados dizendo, não, minha empresa está bacana, não, eu sempre vou vender isso, não, o processo que eu estou fazendo sempre foi assim. A síndrome Gabriela, eu adoro falar isso, né? A síndrome Gabriela sempre foi assim, eu não preciso mudar, vou ficar do jeito que está, porque está bacana. Eu sou líder, estou com meus pedidos na casa
Só que quando esses pedidos começarem a minguar e vocês olharem lá para frente e ver, eu já não tenho mais pedido, eu não tenho mais recorrência, e aí for tentar mudar, talvez seja tarde demais. Por isso que eu digo, para a gente entrar com tecnologia, a gente tem que começar a pensar bem antes, tá? Que nem eu estava falando no caso da Kodak. Lá em 1975, poxa, inventaram a câmera digital. Será que ela vai me afetar algum dia? Eu tenho que olhar para isso, tá? Então, qual é a minha principal dor? Primeira coisa, dentro da indústria, dentro da empresa de vocês, que vocês trabalham, eu tenho que olhar qual é a minha principal dor? Produtividade, eficiência ou custo? Eu preciso reduzir custo? Eu preciso aumentar a eficiência ou a produtividade? O que é pior nesse momento? O que mais me afeta? E aí sim você vai para o kick-off. Quando você definir... Desculpa, deixa eu voltar um pouquinho antes. Se a gente... Opa! Não. Apertou o botãozinho errado. Na produtividade. Se eu estou com um problema de produtividade, eu estou tendo perdas, ela está muito lenta, eu não estou atendendo, então a gente foca na produtividade e a gente começa com métricas, a gente começa a olhar isso e começar a medir. E a gente entra com algum software, seja ele de produtividade, de melhorias de processo, um programa Lean, a gente tem que entrar com alguma intervenção para poder melhorar essa produtividade. A parte de eficiência, ela também está muito ligada ao retrabalho. Se a gente está tendo muito retrabalho e a gente não tem essa métrica, a gente fica perdido. E aí é onde vem o IoT e o RFD para a gente poder ter esses números. A minha eficiência, eu estou tendo, por exemplo, eu produzo, sei lá, 100 itens, tá? Eu tenho uma linha de produção de 100 itens. Eu estou tendo retrabalho em 10 itens. Com que regularidade? Com que frequência volta e eu tenho que trocar esse produto, eu tenho que repor para o meu cliente? O que está acontecendo? Às vezes, gente, é uma coisa muito fácil de você identificar, mas você não consegue identificar porque você não está medindo, você não está contabilizando, vocês não estão vigiando, e aí você não consegue entender. Custo. Como é que a gente consegue reduzir custo? É muito simples, não é diminuindo a folha de pagamento, não é deixando de comprar matéria-prima, é a gente diminuindo perdas. E como que você diminui perda? Se você identificar perda. Se você não sabe que você está perdendo, você não pode diminuir. Se você não pode diminuir, você está gastando. Então, quando a gente torna a nossa linha de produção, o nosso processo produtivo ou o nosso estoque inteligente, a gente vê onde a gente está perdendo. Por exemplo, você vai lá no seu estoque, você não vigia esse estoque de uma forma adequada. E um dia você olha lá, você olha que você tem um determinado item que está 100 dias parado no seu estoque. Isso é o quê? Isso é perda. Isso é dinheiro que você imobilizou para ter esse estoque e ele está 100 dias parado. Se ele está 100 dias parado ali, não seria bacana de repente fazer uma promoção, uma venda, uma oferta no mercado, procurar meu cliente que já comprou aquele material e oferecer para ele uma condição de pagamento melhor? Ou seja, tudo que eu puder reduzir custo, para mim é importante, porque eu vou deixar de estar perdendo. E um dos grandes problemas que eu sempre vejo nas indústrias que eu visito é exatamente isso. As empresas, elas não têm documentado, elas não têm contabilizado as perdas. Então ela não consegue enxergar que ela está perdendo. E aí quando você mostra esse número para ela, ela fala assim, nossa, eu estava perdendo tudo isso? Tava. E aí o ROI do investimento em tecnologia, ele é extremamente acelerado e positivo. Eu dificilmente, nessa parte de tecnologia, tanto do RFD quanto do IoT, eu vi um ROI maior ou superior a um ano. É sempre menor que um ano. Ou seja, é uma tecnologia que a gente tem que olhar para ela com bons olhos, porque a gente tem que melhorar a produtividade e o processo como um todo. Vou eu voltando de novo. Então, na hora de implementar uma tecnologia, né, a gente vai por onde? A gente vai por OPEX ou CAPEX? Bom, depende.
Depende do seu caixa, depende da tomada de decisão do gestor, depende da segurança que você tem nessa tecnologia, tá? A gente pode entrar com custo operacional dessa tecnologia se você fizer, por exemplo, a contratação como serviço. Então, ela vai entrar com despesa todo mês e você não vai ter que entrar com investimento nisso. Agora, não, eu estou a fim de investir, eu acho que eu tenho condições de investir, então eu vou fazer um CAPEX disso. E é uma coisa muito interessante, gente, é que muita gente não sabe.